Evandro aqui no canal de pedidos e vamos falar sobre esse jogo aí do Botafogo contra o LDU pela Libertadores. O Botafogo vem com esse time aí que tem a volta do John, do Barbosa e do Marlon. O John, que foi afastado um pouco pela comissão técnica, já que teve aquelas coisas lá da transferência com o West Ham. E teve a volta do Barbosa, né, que estava cumprindo expulsão pelo jogo do Brasileirão contra o Fortaleza. E teve o Marlon, que sofreu aquele negócio de concussão por conta que ele cabeçou a nuca do jogador do Red Bull Bragantino. E agora tem a escalação do LDU, que eu não vou me prolongar tanto, porque literalmente ninguém se importa com esse time. E desculpa a todos os fãs aí do LDU brasileiros que queriam ver a escalação do LDU contra o Botafogo. Infelizmente não vou falar. E logo de começo do jogo, gol do Botafogo. É incrível, porque eu nem estava vendo o jogo nesse momento. Eu só estava procurando o canal ainda. E logo de começo saiu o gol. O lance foi que o Arthur Cabral consegue roubar a bola lá no meio campo. Ele passa pro Montoro e o Montoro bota muito na frente e o cara consegue acertar um belo carrinho, só que o Alex Telles recupera a bola, ele cruza dentro da área e acha o Arthur Bob Gucci, e o Arthur Bob Gucci faz um voleio e faz o gol. O que eu posso falar desse começo? Muito bom, o gol mais rápido da edição até o momento. E cara, mesmo o Arthur Bob Gucci fazendo uma partida melhor do que as outras, fazendo um gol, o gol da vitória, ainda acho que não foi o melhor jogador da partida, acredita nisso? Porque o gol ajuda muito a nota dele. Pô, ele fez o gol da vitória, tem que dar os méritos pro cara. Mas mesmo assim, não acho que foi uma partida tão boa assim. Acredito que não foi o Man of the Match, porque o Man of the Match vai ser um cara que eu vou falar daqui a pouco. Depois desse lance, lá pelos 12 minutos, um jogador da LDU fica sambando lá na linha de fundo contra o Marlon. E ele dá um cruzamento lá para um jogador, só que ele cruza meio mal e o Davi Ricardo consegue interceptar. Só que ele intercepta também meio mal. E aí sobra para um jogador da LDU e ele acerta um voleio lindo. Só que o John estava lá, para John e faz uma bela defesa contra esse chute. E cara, como é bom ter o John de novo, finalmente. 2 partidas com o Léo Link. Ele não pode ter tomado gol, mas eu ainda sentia uma diferença sem ter o John, sabe? Ele é um jogador muito importante e com essas 2 partidas, sim, eu percebi realmente que o John é muito melhor que o Léo Link. O Léo Link, quando ele cruzava, assim, ele fazia o tiro de meta, parecia que ele só tava tirando a bola do pé dele, assim. E, tipo, ele sempre errava todos os cruzamentos, assim. Só que o John é diferente, assim. Ele realmente parece saber o que tava fazendo com a bola no pé, e ele cruzava muito bem, assim, tipo, ele realmente tinha direcionamento e acerta a maioria dos tiros de meta. Eu não me lembro de um tiro de meta que o Léo Link acertou, assim. Cara, depois dessa defesa do John, esse voleio lindo aí do jogador da LDU, o jogo morreu, simplesmente morreu, com muito erro de passe e erro técnico do Botafogo. Acredito que se fosse uma equipe melhor do que a da LDU, que não se garantisse só por conta do seu campo, acredito que a gente teria tomado taca. Mas já que a gente tava dando oportunidade para os caras não conseguiam aproveitar por erro técnico e por falta de qualidade mesmo, ficou essa partida checheleta e um jogo morno, que não acontecia nada, que dava vontade de dormir, que se eu pudesse fazer qualquer outra coisa, comer bosta, eu preferia do que ver a bosta desse jogo, tá ligado? Depois disso, tem um contra-ataque da LDU de 3 contra 3 e o cara recebe a bola na área ali, na linha de fundo da área, ia fazer alguma coisa com a bola, só que aí chega o Man of the Match da partida, na minha visão, o Vitinho, que faz um belo carrinho, que não é pênalti, nem ferrando aquele negócio. E cara, que bela partida do Vitinho, e que bom que a gente tem um jogador assim. Nossos laterais são muito bons, o Alex Telles, o Cuiabano, o Vitinho. Eu tô começando a gostar do Matheus Ponte, mas eu ainda acho que ele é pior do que esses aí. E depois desse carrinho, param o jogo e o Davi Ricardo sai do jogo e entra o Marçal, que não teve uma partida tão boa, o Marçal, como a anterior. Obviamente que qualquer partida que ele fazer a carreira dele inteira, que daqui a pouco ele tá se aposentando, vai ser pior do que a do Fortaleza. Mas ele, se pelo menos ele desempenhasse metade assim do que ele desempenhou da última, seria bom. E o Davi Ricardo, né, que saiu, ele falou depois numa coletiva assim que ele tava sentindo uma dor insuportável desde o jogo contra o Red Bull. Só que contra o jogo do Fortaleza ele não sentiu tanto, porque obviamente foi goleado, ele não se esforçou tanto. Só que esse jogo ele tava sentindo muito, porque tava muito transição rápida e tal, e ele acabou sentindo muito, ele teve que sair pra não prejudicar o time. E ele falou que talvez ele vai ficar de fora contra o jogo do Palmeiras,
que é complicado, né? Porque nosso setor defensivo tá ficando escasso aí. Mas espero que ele consiga, porque ele é muito bom e novo. Principalmente porque ele é novo, ele é bom e novo. Isso aí que me deixa feliz. Depois desse lance, logo em sequência, assim, tem um escanteio. Basicamente, o jogador do Botafogo cruza, ele dá uma cabeçada ali pra lateral, assim, e o outro jogador do Botafogo cabeceia contra o gol da LDU. Só que é uma boa chance, realmente, mas estava impedida. Então, pra vocês verem, a segunda melhor chance do jogo, sem ser o gol, pelo lado do Botafogo, é uma chance impedida, tá ligado? Essa é a situação da porra do time. E agora, logo nos acréscimos, o Vitinho aparece de novo, já que um jogador da LDU tenta fazer um cruzamento enfiado para o outro jogador, só que o John consegue se adiantar, mas ele tira meio mal essa bola e acaba sobrando no pé do outro jogador da LDU, que mete uma cavadinha assim de chapa. Só que quando a bola ia entrar, chega lá Vitinha e tira essa bola. Outro save do cara. Se não fosse ele ali fazendo a leitura, a gente teria tomado esse gol. Segundo gol, não, o primeiro lá que ele tirou, não sei se seria, mas isso aí era claro, se não tivesse ele lá, seria gol. Intervalo do jogo muito chato mesmo. Eu preferia qualquer outra coisa do que ver esse jogo. E cara, eu tô muito preocupado com o jogo de volta. Obviamente a gente é uma equipe muito melhor do que a deles, isso é claro. Só que eu não me preocupo, os caras vão jogar em casa, ferrou. Não por conta deles, e sim por conta da altitude. Porque esses caras, eles só se garantem assim. Então vai prejudicar muito. Se lembre do Flamengo, que perdeu pro Bolívar. É complicado a altitude. Mesmo que o cara tenha uma diferença muito grande de nível realmente, a altitude consegue balancear e até fazer com que o time da casa, que já tá acostumado, melhore assim e fique melhor do que o time que é tipo um Real Madrid comparado aos caras. Voltando ao jogo, eu gostaria que eu encontrasse uma lâmpada mágica e que tivesse um gênio do Aladdin, igual o Will Smith, e que eu pedisse meus 45 minutos de volta. Porque, meu Deus, não aconteceu bosta nenhuma em 45 minutos. Logo na porra da maior competição dos clubes da América do Sul. É incrível. Que bosta de partida. E o que eu posso fazer? Só pra não passar em branco e acabar logo o vídeo daqui, eu vou falar de um lance do Joaquim Correia, que ele entrou, né, depois, se eu não me engano, ele sai no lugar do Montoro, eu não me lembro, que basicamente também entra o Matheus Martins, e ele vai lá na linha de fundo e dá um cruzamento errado, ele rebate ali e o Montoro chuta, falei até errado, o Joaquim Correia chuta e faz uma defesa ali, o goleiro, que foi um chute bom, ele basicamente criou de merda, ele criou uma chance decente, então mérito aí pro Joaquim Correia realmente, mas mano, acaba a partida. Do intervalo de 45 minutos eu tenho que narrar um lance dos 86 minutos. É incrível essa partida. Muito ruim. O jogo basicamente acabou lá nos 12 minutos. Depois disso só foi chatice atrás de chatice. O primeiro tempo foi chato, o segundo tempo foi pior ainda. E incrível. Essa que é a partida do Botafogo contra a LDU pela Libertadores. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí, o canal tá crescendo. E é isso, um beijo pra todo mundo e tchau.